Começando mais um Fiscalização Pública aqui pela sua TV Câmara, canal 4 da NET TV. A gente começa sempre agradecendo a você que prestigia com a sua audiência em casa, nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Conosco aqui nos estúdios, vereador João Vidal. Muito obrigado, vereador, pela presença, pelo trabalho. Mais um Fiscalização Pública no ar. Eu agradeço a oportunidade, Vavá. Vereador, a gente começa falando de uma audiência, a solicitação do senhor, que é o Plano Municipal de Arborização, que acontece sexta-feira nessa casa, quer dizer, uma audiência de suma importância, o meio ambiente agradece, e eu tenho certeza que a população também deve participar, né? Eu espero que participe, sim, é uma audiência importante, das demandas que chegam ao nosso gabinete por todos os meios, né, seja digitais aí, através das redes sociais, seja através de pessoas que vêm à Câmara ou pessoas que nos encontram pessoalmente aí nos bairros, nas atividades externas à Câmara, é a poda de árvore, é a arborização na cidade. Então, são muitas árvores e as árvores geram muitos benefícios, mas podem gerar alguns problemas também. E, geralmente, quando elas são causa de problemas, as pessoas recorrem a nós. Taubaté é uma cidade antiga, então muito do parque arbóreo da cidade, né, das árvores urbanas da cidade, estão aí em momento de apodrecimento, quando não, é problema de poda mesmo, a árvore está atingindo a rede elétrica, então está com perigo de cair na casa da pessoa ou está abalando a casa. Enfim, é um problema recorrente aqui para os vereadores enfrentarem. E desde, então, eu bem ligado à pauta do meio ambiente, já em 2013... eu pesquisei sobre o assunto, descobri que tem uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a conhecida ABNT, que regulamenta a poda de árvore urbana, a poda de árvore nos municípios. Eu mandei uma cópia dessa NR da ABNT para a Secretaria de Serviços Públicos na época, fiz um requerimento, formalizei tudo isso. Não sei de fato se eles estão cumprindo. Aos meus olhos leigos, não estão cumprindo, e as reclamações também são muitas aí com relação à poda. Nesse meio tempo, eu pensava que tinha que fazer algo mais substancial, que não é ficar só na reclamação, só na cobrança e só em atitudes pontuais. Eu sempre dedico a grande parte ou a maior parte da minha cota de emendas às políticas de meio ambiente, aos programas de meio ambiente, e em 2015 eu dediquei uma dessas partes aí à Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté, indicando que pudesse ser feito um plano de arborização. A arborização na cidade está diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, né? Ela traz um clima melhor para a cidade, traz uma melhor qualidade do ar, consequentemente mais saúde para a cidade, né? Sem contar no benefício estético que a arborização traz para uma cidade. Quem não gosta de chegar numa cidade arborizada? Então, a Secretaria de Meio Ambiente, que tem excelentes técnicos, sempre, apesar de ter tido algumas mudanças de secretários, mas ela sempre teve um rumo, teve uma direção. Eu acompanho muito de perto aquela equipe. Eles encamparam a ideia e tocaram para frente um plano de arborização. Não adianta você falar de arborização se não houver planejamento. Aliás, para tudo na vida tem que ter planejamento. Você deve, inclusive nas empresas, eu aprendi quando me dedicava integralmente à empresa que eu trabalho, que você deve gastar muito mais em planejamento do que na execução, propriamente dita, para que a execução seja perfeita, ou mais próximo da perfeição. Então, eles estão concluindo agora esse plano de arborização. Uma empresa contratada, uma consultoria especializada, fez um raio-x da arborização na cidade, das árvores na cidade, dos locais que podem receber árvores na cidade, como a cidade pode ficar. Diz que tem uma região mais verde, vereador? Eles vão apresentar esse diagnóstico. Isso tudo vai ser apresentado... Vai ser agora dia 30, na Câmara. Sim. Agora na Câmara Municipal, dia 30, a partir das 9 horas, fica aqui o convite. Então, a partir desse plano, com o plano na mão, a gente trabalhar com essas... E o plano tem metas, tem objetivos, trabalhar com essas metas e esses objetivos para a gente fazer de Taubaté uma cidade mais arborizada. E uma cidade mais arborizada... inteligentemente arborizada, uma cidade mais bonita, com maior qualidade de vida. Então, estou numa expectativa, estou num momento bem feliz com relação a esse tema. E especialmente no verão a gente sente mais isso, né? A cidade fica mais fresca, clima mais gostoso e tal. É verdade, então, é verdade. Pense nisso e participe. É sexta-feira, às 9 da manhã.
Sexta-feira, às 9 da manhã, é uma audiência pública, então você pode opinar, né? Tem muita gente, especialmente os com mais tempo de vida, né? Sim. Eles entendem de árvores, sabem, já viveram muito, já experiencializaram muito essa questão das árvores. Venha participar conosco, deixe aqui sua voz, deixe sua opinião, né? A sua palavra com relação a isso só pode enriquecer a nossa reunião. É um plano que a empresa vai apresentar e esse plano deve ser seguido, o que é fundamental para a gente fiscalizar, monitorar a evolução dessa política importante que é arborizar a nossa cidade. Então, a expectativa é bem positiva. Muito bem. Vereador, agora a gente fala de um outro tema, que, aliás, tem um tema bastante comentado aqui na tribuna, que é o CIMUB. Pois é. É um tema polêmico. Um tema que sempre foi polêmico, sempre mobilizou muitas pessoas, porque envolve muitos interessados, né? Para quem não sabe, o CIMUB é o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo, onde a prefeitura repassa recursos para instituições de ensino, né? A Unital é um exemplo, mas existem outras instituições de ensino privadas na cidade de Taubaté que são membros, né, do CIMUB, são parceiros do CIMUB, do Sistema Municipal de Bolsas de Estudo. E todos os anos as pessoas são selecionadas, os interessados em bolsas de estudo são selecionados para serem contemplados com essas bolsas que são pagas com recurso público, recurso repassado pela prefeitura. O recurso aumentou esse ano, é um bom recurso. E o CIMUB, claro, está em constante aperfeiçoamento. Nós temos aqui, é importante registrar que já há um avanço interessante nesse sentido, porque antes do Sistema Municipal de Bolsas de Estudo, as bolsas de estudo eram distribuídas com poucos critérios, né? Para não dizer que era distribuída a bel prazer, a bel intento político, né? Até hoje, como vereador, sou interpelado. Mas disseram que o vereador tem uma cota de bolsa de estudos lá, o vereador tem um X de bolsa de estudo para distribuir. Isso não é verdade, o sistema ele é bem amarrado do ponto de vista da fiscalização, é acompanhado inclusive pelo Ministério Público, que as bolsas de estudo só saem, as pessoas só são contempladas depois de uma análise bem detalhada feita acerca do merecimento daquele que requereu a bolsa de estudo. Esse ano foram um problema eu apontei especificamente, outro problema chegou aí à Câmara, né? Outros vereadores ficaram sabendo também e eu utilizei novamente a tribuna para apontar especificamente esse problema. O primeiro é que o seguinte, houve uma demora na divulgação da lista, então a regra do CIMUB é que o interessado deve fazer a matrícula na instituição. Então, no português, claro, ele se vira, arruma o dinheiro para a matrícula. Até aí eu acho justo, dá um jeito, arruma o dinheiro para a matrícula e se matricula. Senão ele pode esperar a bolsa e ficar só esperando a bolsa e não fazer a parte dele de ingressar na entidade, né? Existe um esforço mínimo que ele tem que fazer. Um esforço mínimo. E daí ele vai esperando até ser contemplado ou não. E a lista de contemplados esse ano saiu só agora no final de maio. Muitos nesse meio do caminho aí desistiram, porque eles fazem a matrícula e às vezes com bastante dificuldade. E num momento desse que o Brasil vive, então a dificuldade ainda é maior. E daí muitos não aguentam pagar as mensalidades. A surpresa aconteceu que quando no final, quando a lista foi divulgada, eu fui informado que quem sofreu, né, usei o termo, suou sangue para pagar em dias mensalidades, que aquelas pessoas, geralmente os mais humildes, que vão ali, correm, pagam a mensalidade até esperar ver se o seu nome foi contemplado ou não. Muitos na certeza que vai ser contemplado, porque não é possível que o assistente social venha em casa e não me dê uma bolsa de estudo, porque a coisa aqui tá feia e eu quero estudar e melhorar de vida. Esses que pagaram não serão reembolsados e quem não pagou, o CIMUB, o Sistema de Bolsas de Ensino, está reembolsando a instituição. O que é um contrassenso muito grande, eu denunciei esse contrassenso, estou lutando para que seja corrigido isso, né? Hoje vou fazer essa indagação ao presidente do conselho do CIMUB, porque não pode, o inadimplente não pode ser premiado, na minha opinião. Está aberta a discussão, mas quem fez corpo mole e não pagou, vai ser beneficiado. E quem se esforçou e pagou, vai ser prejudicado. Isso é ruim, isso precisa ser corrigido. E o outro problema
é o fato a denúncia que nós recebemos e tomou os corredores da Câmara, foi uma denúncia informal, de que uma pessoa que notoriamente tem, né, notoriamente do ponto de vista visualmente, digamos assim, tem recursos, tem condições, tem uma boa moradia, tem uma família que entende-se haver recursos, ou seja, não está nos critérios de pessoas que merecem ser contempladas por bolsa, foi contemplado por uma bolsa nessa lista do CIMUB e não é uma bolsa qualquer, é uma bolsa para estudar medicina. 80% de desconto da medicina é algo em torno de R$5.000. Então, você contemplar alguém com R$5.000 por mês, alguém que não merece, você tira a chance aí de, dava um exemplo aqui, de dezenas, por exemplo, que poderiam estar estudando matemática, pedagogia. Medicina é o curso mais caro hoje, vereador. É o mais caro. Eu acho que em todas as universidades e aqui também é. Então, essa denúncia vai ser apurada, eu utilizei a tribuna da Câmara para fazer essa denúncia, não é uma pessoa ligada uma agente política que foi secretária no último mandato do governo Ortiz Júnior. Todos sabem, saiu no jornal hoje que o filho da então secretária e suplente de vereadora Andréia saiu na lista de contemplados com bolsa no CIMUB. Isso tem que ser averiguado e eu já vi que o Ministério Público está averiguando. E eu usei um termo que o buraco é mais embaixo. Não é só esse o caso, tem mais 22 casos sendo averiguados. Então, isso mexe diretamente com o sonho de jovens, né? Com a esperança de muitos jovens que vê no CIMUB a perspectiva, a oportunidade de poder estudar, de poder aperfeiçoar, de poder crescer na vida. E quando eles se deparam com uma notícia dessa, o descrédito numa política pública tão importante como essa pode ser muito danoso, muito desastroso. E daí, na tribuna, eu fiz a provocação aos vereadores de que, por muito menos, por indícios de fatos muito menos graves, nós nos mobilizamos e abrimos comissões de inquérito. E eu não estou vendo muito essa disposição da Câmara aí com relação a esse tema. Vamos aguardar hoje também outro convite. Hoje é quarta-feira, dia 28. A partir das 19 horas, na Câmara Municipal, uma audiência que vai tratar aí do Sistema Municipal de Bolsa de Estudo, que é o CIMUB. Muito bem. Um rápido intervalo, a gente volta já com mais fiscalização pública, conversando com o vereador João Vidal. Já aqui na TV Câmara, canal 4 da NET TV. Até lá.